Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre relatório técnico. Mas afinal, o que é um relatório? É a exposição escrita na qual se descrevem fatos verificados mediante pesquisas ou se historia a execução de serviços ou de experiências. É geralmente acompanhado de documentos demonstrativos, tais como tabelas, gráficos, estatísticas e outros. Existem alguns tipos de relatórios. São eles o relatório de gestão anual, de inquérito policial, parcial, de rotina, de pesquisa e o técnico científico. Na aula de hoje vamos falar apenas sobre o relatório técnico científico, que é usado para realizar e divulgar estudos com base em experiências e investigações, e também para registrar essas experiências e essas investigações em caráter permanente. Existem algumas fases que são importantes nós conhecermos para escrever um relatório. Seria o plano inicial, que é a determinação da origem, a preparação do relatório e do programa e de seu desenvolvimento. O segundo passo seria a coleta e organização do material. Durante a execução do trabalho é feita a coleta, a ordenação e o armazenamento do material necessário ao desenvolvimento do relatório. É importante, na redação, recomenda-se também uma revisão crítica desse relatório, considerando-se os seguintes aspectos: a redação em relação ao conteúdo e ao estilo, a sequência das informações e a apresentação gráfica e física. Como seria a estrutura propriamente dita de um relatório científico? Primeira parte seria a capa. Segundo ponto, a falsa folha de rosto. Terceiro, o verso da folha falsa de rosto. 4, a folha de rosto. 5, o sumário. 6, listas. 7, resumo. 8º, o texto, que a gente pode também chamar de introdução. 9º, anexos ou apêndices. E por último, as referências bibliográficas. Também podemos acrescentar as bibliografias consultadas, porém esse item ele não é obrigatório. Como é que deve ser a capa do nosso relatório? Deve conter o nome da organização responsável, com subordinação até o nível da autoria. Deve conter o título, o subtítulo, se houver, o local e o ano de publicação em algarismo arábico. Precede a folha de rosto, Seguindo, nós temos a falsa folha de rosto, que precede a folha de rosto. Deve conter apenas o título do relatório. No verso da falsa folha de rosto, é o local em que você vai colocar a ficha catalográfica. É importante que para a elaboração dessa ficha catalográfica, você solicite auxílio ao bibliotecário da sua área, para a confecção da mesma. Dando continuidade, na folha de rosto propriamente dita, é a fonte principal de identificação do relatório, devendo conter os seguintes elementos: o nome da organização responsável com subordinação até o nível de autoria, o título, o subtítulo se houver, o nome do responsável para a elaboração do relatório, o local e, por fim, o ano da publicação em algarismos arábicos. No sumário, que é a próxima parte, é o momento em que você vai trazer a relação dos capítulos e seções do trabalho, na ordem que eles aparecem. A lista, que é a próxima etapa, é a enumeração de apresentação de dados e informações contidas no trabalho, tais como gráficos, mapas, tabelas, etc.
O resumo é o momento em que você vai trazer uma apresentação concisa do texto, destacando os aspectos de maior importância e interesse. Seguindo, você vai ter o texto propriamente dito. E é nesse local que você vai trazer a introdução, a parte que o assunto é apresentado como um todo, sem detalhes, o desenvolvimento, que é a parte mais extensa e visa comunicar os resultados obtidos, os resultados e as conclusões, que consistem na recapitulação sintética dos resultados obtidos, ressaltando o alcance e as consequências do estudo, e, por fim, as recomendações, que contém as ações a serem adotadas, as modificações a serem feitas, os acréscimos ou supressões de etapas nas atividades. Então, em síntese, como elementos pré-textuais, nós podemos sinalizar que seriam as capas, né? Que seria lá a capa, né? E a falsa folha de rosto. E, além disso, temos a folha de rosto. Como elementos textuais, nós vamos trazer as informações gerais, o local da visita técnica, o profissional que foi responsável pela visita, a natureza da visita técnica, os objetivos didáticos da visita técnica. No desenvolvimento, vocês vão trazer a descrição das atividades, a avaliação que vocês podem pontuar daquela visita que vocês fizeram, as contribuições para a formação profissional de vocês, sugestões e observações técnicas. Nesse momento é onde você vai trazer, inclusive, essas sugestões, né, para melhorar a produção técnica da visita que foi observada e, por isso, teve o relatório para sistematizar essa visita. E, por fim, nós podemos destacar os elementos pós-textuais de um relatório, que seriam as referências e os anexos. Nos anexos ou apêndice é a matéria suplementar, tal como leis, questionários, estatísticas, que se acrescentam ao relatório como esclarecimento ou documentação, sem dele constituir uma parte essencial. Os anexos são enumerados com algarismos arábicos seguidos do título, certo? Por exemplo, uma fotografia, um questionário, são exemplos de anexos. Observação importante: a paginação dos anexos deve continuar a do texto. Sua localização é no final do relatório, certo? Então, se você, naquela visita, tirou uma fotografia, fez um questionário, isso vai para a parte dos anexos, ok? As referências bibliográficas também devem aparecer no relatório. É a relação das fontes bibliográficas utilizadas pelo autor. Todas as obras citadas no texto deverão obrigatoriamente figurar nas referências bibliográficas. A padronização das referências é seguida de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso vocês precisem buscar um pouco mais de informações, vocês podem acessar, esses livros ou encontrar esses livros que falam sobre relatório. Um deles é a Metodologia da Pesquisa Científica, Bom, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse assunto, vocês podem encontrar nessas obras que eu trago aqui de referência para vocês, que seria a Metodologia Científica, escrita por Amado Luiz Cervo e Pedro Alcino Bervian, certo? A obra Normas da ABNT, comentadas para trabalhos científicos, escrita por Jamil Imbraí Iskandar. Outra obra bem interessante que vocês podem consultar um pouco mais sobre relatório seria Fundamentos de Metodologia Científica, escrito por Eva Maria Lacatos e Marina de Andrade Marconi. E por fim eu recomendo para vocês o Manual de Normalização de Trabalhos Técnicos, Científicos e Culturais, coordenado por Elizabeth
Schneider, de Sá. Ok? Até mais!